E aí, pessoal, viemos aqui agora para falar da polêmica, porque Thiago Neves ataca, ou no caso, contra-ataca. Vamos falar disso e dos bastidores da polêmica do dia, demissão, rescisão de contrato de Thiago Neves. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Vamos lá? Thiago Neves, uma breve retrospectiva. Thiago Neves entrou ontem, saiu no meio do jogo, foi dormir tranquilo, acordou, foi trabalhar. O Grêmio informou através de uma mensagem de texto do presidente Romildo, e depois confirmada por toda a reportagem, uma mensagem de texto do presidente Romildo para Pedro Ernesto Denardim, apresentador do programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha, informando que iria rescindir o contrato com Thiago Neves. Até aí, bomba jogada na rua, as informações circularam, todos confirmaram, e então Thiago Neves estava fora do Grêmio. Mas a reportagem da Rádio Bandeirantes, Matheus Dávila, JB Filho, procuraram informações junto ao staff do jogador para saber o que de fato tinha acontecido e até que ponto isso iria se confirmar. E curiosamente, o staff e o jogador disseram que sequer sabiam da informação. Souberam pela imprensa. E no final da tarde, Thiago Neves fez a seguinte nota. Na data de hoje, fui surpreendido com a vinculação da notícia informando o rompimento do meu contrato com o Grêmio. Em momento algum, recebi qualquer informação ou comunicado oficial do clube neste sentido. Portanto, me considero atleta do Grêmio com quem quero e pretendo manter e cumprir integralmente o contrato. Estou chateado com a notícia, até porque não acredito que a diretoria do Grêmio agiria com tamanho desrespeito a quaisquer dos seus atletas e demais colaboradores. Seria uma atitude extremamente amadora, que inclusive não combina com um clube do tamanho e história do Grêmio. Até aqui, cumpri fielmente com todas as minhas obrigações e dedico diariamente todo o meu empenho em favor deste grande clube, a quem sempre respeitei e cuja diretoria parece não estar me respeitando neste momento. Ou seja, Thiago Neves ataca. Chama de atitude extremamente amadora e que não combina com a história do Grêmio. Só que essa atitude foi tomada pelo presidente do Grêmio. E quando a gente cria essa narrativa que o Thiago Neves coloca para a rua, fica evidente que existe um sério ruído de comunicação entre o que o Grêmio pretende e o que o jogador recebeu. De quem é o erro? O Grêmio, e talvez a gente possa sim criticar o presidente Romildo por ter feito isso através de uma mensagem de texto para um comunicador, sem antes avisar o atleta, é terrível isso. É terrível, não é a melhor maneira. Aonde terá havido o ruído de comunicação? O fato é que Thiago Neves está fora do Grêmio. E quando a gente sabe que o presidente Romildo botou o pé no vestiário e disse, acabou, tem algumas coisas que precisam terminar. Nós sabemos, o Alex Bagé trouxe essa informação durante a semana, que o contrato de Thiago Neves iria ser renovado no final da semana que vem, automaticamente pelo número de jogos. E isso deve ter claramente colocado o presidente Romildo a necessidade de ter que fazer uma atitude forte como essa de rescisão unilateral do contrato. O Grêmio reassume algumas posturas e me parece que faz muito bem e a gente elogia muito. Mas isso, essa comunicação colocada pelo Thiago Neves expõe um pouco uma suposta crise de vestiário. Como estão os outros atletas, as outras lideranças do grupo? Como que eles entenderam o recado do presidente Romildo? E principalmente, qual é a posição do técnico Renato Portaluppi em relação a isso? Thiago Neves veio pela mão de Renato. Thiago Neves foi contratado a pedido e exigência de Renato. Aonde está o pensamento de Renato em relação a isso? Renato é funcionário do clube, mas ele mantém o vestiário sob controle. O Grêmio terá demitido o Thiago Neves com todos do vestiário sabendo ou de forma unilateral. Isso nós vamos, no curso dessa semana, das próximas horas, talvez no próximo dia, saber exatamente o que aconteceu. Mas que de fato isso expõe uma dificuldade, expõe. Thiago Neves colocou mais pimenta ainda num ambiente que não parece ser o melhor. Mas
A boa notícia para os gremistas é que, independente de como seja, eu fecho sempre com o que diz o presidente do Grêmio. Ele está pensando na instituição em primeiro lugar. E essas atitudes são para defender também o Grêmio. E isso a gente tem que valorizar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.